Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs da paróquia de Nossa Senhora da Boa Nova, como é nosso conhecimento, amanhã nós celebramos a festa da nossa padroeira, Nossa Senhora da Boa Nova. Venho aqui justamente para fazer uma pequena memória da história de Nossa Senhora da Boa Nova, devoções, templos e ou capelas, motivações. A devoção a Nossa Senhora da Boa Nova, ela é muito antiga na Igreja. Vamos agora apresentar lugares onde esta devoção e o culto litúrgico se desenvolveram desde o século IX até aos nossos dias, em França, em Portugal, no Brasil e Angola. Na França, nós encontramos alguns templos, algumas igrejas, alguns santuários dedicados a Nossa Senhora da Boa Nova. Na ilha de Iel, lá encontramos a capela de Nossa Senhora da Boa Nova. Na Normandia, no século XI, também havia um culto, uma devoção a Nossa Senhora da Boa Nova. Lá nós encontramos uma capela com o nome Nossa Senhora da Boa Nova. Na região de Orleans, já o culto a Nossa Senhora da Boa Nova vem desde o primeiro milênio. E lá também nós encontramos uma capela com o título Nossa Senhora da Boa Nova. Na cidade de Nancy, a devoção a Nossa Senhora já começa no século XV e também lá nós temos uma capela dedicada a Nossa Senhora da Boa Nova. Na cidade de Rennes, a devoção já se fazia sentir no século XVI. Também nós encontramos uma capela com o título Nossa Senhora da Boa Nova. E em Paris, desde o século XVI, havia um culto, uma devoção a Nossa Senhora da Boa Nova. Também lá nós encontramos uma capela com o mesmo nome. Em Portugal, também lá nós temos alguns cinco lugares, 5 cidades, 5 vilas, onde se encontram algumas capelas com o título de Nossa Senhora da Boa Nova. Começamos por Terena, a Landroal, que a devoção, o culto a Nossa Senhora da Boa Nova já era observado desde o século XIII. Encontramos também na cidade de Lessa, da Balneira, desde o século XIV, havia a devoção a Nossa Senhora da Boa Nova e lá se encontra uma capela de Nossa Senhora da Boa Nova. Em Estoril, no século XX, começa também uma devoção a Nossa Senhora da Boa Nova e lá nós encontramos um santuário de Nossa Senhora da Boa Nova. Em Valadares, no Porto, onde se encontra o nosso seminário, também nós encontramos ali uma igreja de Nossa Senhora da Boa Nova. Em Amadora, também encontramos uma paróquia de Nossa Senhora da Boa Nova. Em Monção, desde o século XVIII, havia uma devoção a Nossa Senhora da Boa Nova. E atualmente encontramos ali uma capela de Nossa Senhora da Boa Nova. Aqui no Brasil, também encontramos algumas capelas, sobretudo desde o século XIX, na Bahia, no estado da Bahia, concretamente no município da Vitória da Conquista e Jequié. Aí nós encontramos algumas capelas com o nome
de Nossa Senhora da Boa Nova. Em Minas Gerais, nós temos aqui em Contagem a nossa paróquia, que ela foi fundada desde 1992 pelos missionários da Boa Nova, e ao fundar essa paróquia, os missionários da Boa Nova colocaram como padroeira Nossa Senhora da Boa Nova. Em Angola, nós também temos uma paróquia com o nome de Nossa Senhora da Boa Nova, em Viana, Luanda. Nós também temos alguns seminários que têm como padroeira Nossa Senhora da Boa Nova. Começando por Portugal, nós temos o Seminário da Boa Nova de Valadares. Depois temos o Seminário da Boa Nova de Luanda, em Angola. Temos o Seminário da Boa Nova da Matola, em Moçambique. Temos aqui no Brasil, e de modo concreto aqui em Contagem, o Seminário da Boa Nova de Contagem. Alguns podem perguntar quais foram as motivações, quais foram as lendas para que essas capelas tivessem o nome de Nossa Senhora da Boa Nova. São várias motivações, são várias lendas. Por exemplo, tomamos aqui como exemplo a França. A construção de capelas e igrejas para lugares de devoção e culto a Nossa Senhora da Boa Nova parece ter surgido como reconhecimento por graças ou pedidas pela intercessão de Maria Santíssima, e que chegaram como boas novas, como boas notícias. Por exemplo, vitória de uma batalha, a descoberta de um lugar de um inimigo, um parto feliz, a libertação de uma catástrofe. Todas essas situações aparecem como boa nova. Em Portugal, há lendas ou legendas de que as construções dos santuários e das capelas foi motivada pela boa nova da vitória dos cristãos sobre os muçulmanos. Na batalha, por exemplo, do Salado, assim, nessa terra recebida é como uma boa nova. Portanto, são vários motivos, várias legendas que justificaram a construção de capelas que têm o título, o nome Nossa Senhora da Boa Nova. Aqui no Brasil, deparamos com um fenômeno muito significativo. Conta-se que certo frade, perdido nas selvas da região da Bahia, no século XIX, ele foi salvo pelos populares que o encontraram e lhe ensinaram o caminho, favor que constituiu para ele uma boa notícia, uma boa nova. Deixou-lhes como recordação uma estampa de Nossa Senhora da Boa Nova, possivelmente a de Portugal, e pediu-lhes que edificasse naquele local uma capela em honra de Nossa Senhora da Boa Nova. Mas também nós temos uma relação, a Sociedade Missionária da Boa Nova, Missionários da Boa Nova, elas têm uma relação com a Nossa Senhora da Boa Nova. Aliás, eles têm como padroeira a Senhora Nossa Senhora da Boa Nova. A Sociedade Missionária da Boa Nova tem Nossa Senhora da Boa Nova por titular, com um culto aprovado pela Congregação Romana do Culto Divino. Tem a celebração litúrgica como festa em 31 de maio, no dia da visitação de Maria Santíssima a Santa Isabel. Ao constituir Nossa Senhora da Boa Nova, sua titular, a Sociedade Missionária da Boa Nova, com a aprovação da Santa Sé, tomou o conceito de Boa Nova atribuído a Maria Santíssima, de cena evangélica da visitação em que Maria, indo servir Isabel, leva a boa nova da conceição do Filho de Deus
em seu seio. É essa a boa nova que a sociedade missionária, no serviço da evangelização, quer levar a todo mundo pelos seus membros conhecidos como missionários da Boa Nova. E nós temos a oração a Nossa Senhora da Boa Nova que todos nós rezamos. E a oração é assim: Senhora da Boa Nova, mensageira da alegria e da esperança, estrela da evangelização, mãe e companheira dos apóstolos, contigo louvamos o Senhor pela grandiosa missão a que nos chamou. Vem conosco nesta hora de alegria, e nós podíamos modificar neste tempo de tristeza e de esperança. Desperta-nos para o primeiro anúncio, ajuda-nos a descobrir o teu Filho em todos os homens e culturas. Abre-nos ao Espírito que renova e fortalece e nos conduz pelo caminho sempre novo da missão. Mantém-nos unidos e fiéis no serviço do Evangelho e no serviço dos irmãos e das irmãs. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.